o Senhor trouxe um encargo no meu coração de estarmos falando da sua economia, do seu eterno propósito. E iniciamos de um ponto importante dentro desse propósito do Senhor. Iniciamos um ponto sobre o pecado e as suas consequências. Então vimos a origem do pecado no pai da mentira, naquele que almejou ser e estar acima de Deus. O orgulho e a soberba tomou conta deste ser, e isso o levou ao precipício. Precipitado em desonra ele foi, diz a palavra de Deus. Mas então nós avançamos, porque vimos que Gênesis, nesses capítulos iniciais, eles retratam a criação do Senhor perfeita, a criação do Senhor refletindo a sua glória, não apenas todo o mundo natural, o mundo físico, todo o universo criado pelo Senhor, como nós conhecemos hoje, mas também o próprio homem, que seria uma representação da autoridade do Senhor sobre toda essa criação. Este homem criado por Deus, e nós temos que refletir aqui sobre aquele aspecto que foi dito: façamos no plural, irmãos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali era o Deus triuno falando. Então esse homem seria a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, mas do Filho amado Jesus e do Santo Espírito de Deus. Façamos esse homem a nossa imagem e semelhança, esse homem que refletiria não apenas no aspecto exterior, mas também em vida e natureza. Ele seria como nosso Pai Celestial, como nosso Senhor Jesus e como o Santo Espírito de Deus, embora não seria digno de ser reverenciado, de ser adorado, porque este atributo de adoração é exclusivo da Trindade Santa. O Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. Somente Deus é digno de toda adoração. Os irmãos podem refletir sobre isso naquela passagem do jovem rico, principalmente quando ela é retratada, salvo engano, no Evangelho de Marcos, porque lá o jovem rico se aproxima do Senhor e diz assim: bom mestre. E o nosso Senhor, em figura humana, embora sendo 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, como homem, ele vai ensinar algo, e ele diz assim: bom é um só, o vosso Pai que está nos céus. Obviamente o Senhor Jesus também é bom, porque ele é Deus. Essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito não se desfez, exceto por um breve momento lá na cruz. Então, o que Deus é, o Filho é, e o que o Filho é, Deus o Deus o Pai, e eles são unidos em um só Espírito. Quando o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, vai dizer isso, ele diz assim, que o Filho é a imagem do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso. Quando um dos discípulos diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz assim: há tanto tempo vocês estão comigo, vocês me pedem isso. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Irmãos, em outras palavras, e uma das palavras mais claras possíveis para nós tentarmos entender, Jesus, ele é como se fosse uma projeção exata do ser de Deus. Talvez uma linguagem de informática nos ajude. Quando você está na frente do seu computador, você aperta a tecla A lá no teclado do seu computador. O que acontece? Aparece uma imagem exata na tela do computador, a mesma letra, não é verdade? Esse caráter. Então Cristo é o caráter da hipóstase de Deus. Em outras palavras, ele é a expressão exata do ser de Deus.
Deus quis se manifestar e se revelar aos homens. Então, Ele projetou uma imagem de si mesmo. E essa imagem é o seu Filho amado Jesus. Então, por isso o Senhor disse: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Irmãos, queremos conhecer o nosso Pai Celestial, somos encorajados a conhecermos o seu Filho amado, conhecermos na palavra, mas principalmente conhecermos em experiência. Todas as ações de Cristo, retratadas nos evangelhos principalmente, mas não apenas ali, mas todas as ações de Cristo são a exata expressão de todas as ações de Deus, porque era Deus que estava andando e tabernaculando entre os homens através do seu Filho amado. Não se esqueçam que quando o Senhor vai ao Jordão, Ele é batizado por João Batista, o Espírito de Deus em forma de uma pomba repousa sobre ele, e lá é dito: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o Filho é a habitação do Pai no Espírito. Então quem andou pela terra não foi só o homem Jesus, mas a Trindade Santa caminhou pela terra entre os homens, cheio de graça, cheio de verdade. Nele não havia, como a palavra diz, pecado algum, muito embora em tudo ele era semelhante aos seus irmãos. Quem são os irmãos do Senhor? Todos nós que recebemos o nosso Senhor como nosso Salvador. Em tudo ele é semelhante aos seus irmãos, para se tornar o perfeito Salvador, porque ele deveria ser identificado com todos aqueles os quais ele iria salvar. Aquele cordeirinho no Antigo Testamento, quando ele era sacrificado, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, porque esse colocar a mão é uma figura de identificação. Então o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e ele era imolado, aquele cordeirinho. Plena identificação, né? E essa é a realidade do nosso Senhor.